Olá, eu sou o professor Felipe. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de quadriláteros e algumas classificações que existem dentro dos quadriláteros, tá? Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Bom, um quadrilátero é um polígono que possui exatamente 4 lados. E se você não lembra o que é o polígono, nós já falamos isso em algumas aulas anteriores. E a classificação, a definição de um polígono, né, é uma linha poligonal fechada e simples. Tá? Então, nas aulas anteriores, quando eu falo de linhas, é interessante quando a gente pensa em polígono como uma linha poligonal fechada simples. Dentro de quadriláteros, tem alguns tipos de quadriláteros que a gente pode classificar com relação a algumas características que eles têm. Então, eu deixei aqui, primeiramente, dois tipos bem específicos, que são os paralelogramos e os trapézios, e vocês vão ver que tem uma relação entre eles. Ó. Eu vou começar pelo trapézio, que está mais à direita. Ele fala assim: trapézio é todo quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Então, eu coloquei um EFGH, um trapézio, e eu mostrei que eu só escrevi que o lado EF é paralelo ao lado HG ou GH, tanto faz, né? Então, esse símbolo de duas barras inclinadas aí significa paralelo. E nos trapézios, o EF, né, e o HG, o GH, esses lados que são paralelos, eles são chamados de base. Então tem a base menor, que é o EF, e a base maior, que é o HG. Então, se ele tiver um par de lados paralelos, ele é trapézio. Voltamos para os paralelogramos. Então, um paralelogramo é todo quadrilátero que possui os lados opostos, paralelos. Então, os lados opostos dele têm que ser paralelos. Significa que ele vai ter dois pares de lados paralelos, certo? Então, o trapézio só tem um par. O paralelogramo vai ter dois pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos são paralelos. E aí, nesse exemplo aí, AB e DC são paralelos, o lado AB e o lado DC, e AD e BC também são paralelos. Opa, faltou um negocinho aqui em cima. Pronto. Também são paralelos, tá? O que a gente pode falar dos paralelogramos? Os lados opostos possuem a mesma medida, então os lados opostos são congruentes, eles possuem a mesma medida. E uma coisa interessante, como para ser, para ser trapézio eu preciso só de um par de lados paralelos. O paralelogramo tem dois pares. Se ele tem dois pares, ele também tem um. Então o paralelogramo eu posso, por definição, encaixá-lo dentro dos trapézios. O paralelogramo é um caso específico de trapézio. Como assim um caso específico, professor? Ué, simples. Se o trapézio precisa de um par e o paralelogramo tem dois, se ele tem dois, ele também tem um. Ele também tem um par. Então, logo, paralelogramo ele é trapézio. Agora, a volta eu não posso dizer. Trapézio não é paralelogramo, tá, gente? Dentro dessas duas características, né, eu ainda possuo algumas subdivisões. Então, quando eu penso só nos trapézios, eu ainda tenho essas subdivisões aqui, ó. Então, eu posso ter trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Eles vão seguir a mesma ideia dos triângulos, isósceles, escaleno e retângulo, tá? Então, trapézio isósceles possui os lados não paralelos congruentes. Então, eu tenho os lados AD e BC, eles não são paralelos, mas eles têm a mesma medida. Então, a medida do segmento AD e a medida do segmento BC é a mesma. Por isso que eles são congruentes. Ó, é um sinal de igual com um tio em cima, isso significa congruente, tá? Então, AD congruente a BC. Então, tendo as laterais, né, sem ser as bases, de mesma medida, isósceles, trapézio isósceles. Trapézio escaleno. Ele possui os lados não paralelos, não congruentes. Então, né, ao contrário do que está lá em cima. Eu tenho as bases, não vou considerar as bases, considero só os lados. E os lados têm medidas diferentes. Bom, se eles têm medidas diferentes, né, eles não são congruentes e esse trapézio é um trapézio escaleno. E eu tenho aí também o trapézio retângulo, que ele vai possuir dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Então, eu peguei o trapézio IJKL, o ângulo I e o ângulo L, ambos possuem 90 graus, tá? Então, se isso acontece, ele é um trapézio retângulo. Todos eles são tipos de trapézio, tá bom? Então, eu estou falando só do trapézio, que tem um par de lados paralelos, que tem duas bases, uma base menor e uma base maior. Dentro dos paralelogramos, né,
que tem os lados opostos paralelos, eu tenho um retângulo, que ele possui os 4 ângulos internos de 90 graus, ângulos retos. Tá? Então, o ângulo A, B, C, D, todos são 90 graus. Então, se isso acontecer, ele é retângulo. Eu tenho losango, cuidado na fala, é losango, e o losango ele tem os lados de mesma medida, né? Então todos os lados aí do losango terão a mesma medida, né? São congruentes, tá? Então eu tenho um losango EFGH, EF é congruente a FG, que é congruente a GH, que é congruente a HE, ou seja, todo mundo tem a mesma medida, certo? E eu tenho o mais comum, que vocês conhecem bastante, que é muito falado, que é o quadrado, que ele vai juntar as características tanto do retângulo quanto do losango. Ele vai falar que tem lados congruentes e ângulos internos retos. Com isso, o quadrado ele vai ter todos os lados da mesma medida e todos os ângulos internos de 90 graus. E olha que coisa interessante. Como o quadrado tem todos os ângulos internos de 90 graus, eu posso dizer que ele é retângulo. Né? O quadrado ele tem as características do retângulo. Então eu posso dizer que ele é retângulo. O contrário não vale. Tá? Nem todo retângulo é quadrado. O contrário não vale. Como o quadrado tem todos os lados de mesma medida, ou seja, todos os lados que são congruentes, eu posso dizer também que ele é losango. Né? Então, o quadrado possui as características de um losango, mas o contrário também não vale. Tá bom? Então, só para vocês verem, ter uma noçãozinha geral, ó, uma noçãozinha geral de quadriláteros, tá? Foi tudo que a gente fez aqui hoje e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. É bem simplesinho a aula, tá? E até nosso próximo encontro. Beijão, tchau, tchau.